A paz do Senhor Jesus. Quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor me deu no dia de hoje para refletir e achei muito interessante como ele me levou nessa palavra que diz em Eclesiastes 3. Tudo tem o seu tempo determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar, tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear, tempo de dançar e tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder tempo de guardar e tempo de lançar fora. Aí o Senhor me fez refletir em cada palavra que ele diz aqui e eu quero compartilhar com você. Primeiro, o tempo de nascer, né? Tem mães que tentam engravidar, gerar e não conseguem ser mãe. Por um propósito de Deus, Deus não permite que elas venham a gerar. E outras que, quando o médico diz que elas não podem gerar, elas se entregam à opinião do médico e acaba desistindo de gerar e não querendo gerar. Outras, quando os médicos falam que elas não podem gerar, elas creem em que Deus pode fazer e Deus faz o milagre. E tem aquelas que engravidam, né, por, como se dizem, acidente, né, que não estavam esperando, não querendo a criança. Tem as outras que veio com planejamento, veio bem planejado, enfim. Tem várias formas de ser geradas, mas aquelas que matam seus sonhos dentro do próprio ventre, ou seja, elas têm a opinião do médico e pronto, não buscam saber se Deus é o Deus do milagre, buscar pelo milagre. Então, como elas não buscam, Deus permite que esse sonho fique morto ali, porque a palavra fala para nós pedimos que o Senhor nos dá, né? E tem pessoas mulheres que elas confiam mais na opinião médica do que o que Deus está falando. Então, a mulher mesmo mata o próprio sonho dentro do ventre dela. E o tempo de morrer, que o Senhor me falou, que o tempo de morrer ele é determinado por Deus. Todos nós temos um tempo, né, para morrer. Mas só que tem coisas que nós mesmos vamos procurar quando não estamos na presença do Senhor. Nós vamos procurar ir em lugares que não eram para ir, porque Deus avisou que não era para estar, que Deus deu livramento, mas mesmo assim teimamos, né, e vamos e acabamos morrendo neste lugar. Tem situações que ficam quando as pessoas estão em uma tremenda, profunda depressão, ficam pedindo a morte para o Senhor, constantemente pedindo a morte. E não é o projeto do Senhor, mas o Senhor acaba permitindo, e talvez essa morte não seja para ir com ele. Infelizmente, a pessoa, de tanto pedir a própria morte para o Senhor, acaba procurando a morte, né, que se leva para o abismo, que não se leva para o Senhor. Então, temos que saber o que pedimos, tem que sabermos o que rogamos ao Senhor, porque às vezes não é aquela hora que é a hora da nossa morte, mas devido à insistência do pedir, dar-se-vos-á, o Senhor acaba permitindo que venha a morte sobre a vida da pessoa e acabe levando. Por quê? Porque insistiu, pediu, ou até mesmo a própria pessoa se matou, se destruiu, né, tirou a própria vida. Então, o Senhor acaba permitindo por causa disso, mas não que fosse o propósito de Deus da pessoa se suicidar, se matar, tirar a própria vida, mas ela assim o determinou que acontecesse. O tempo de plantar, o Senhor deixou as estações, o Senhor deixou o tempo, tudo certinho, para que nós pudéssemos estar plantando, né, nas estações certas, para colher nas estações certas. Mas só que há muitas pessoas que adiantam a sua plantação, seja no mundo físico, no mundo espiritual, no mundo sentimental. Tem pessoas que elas querem, por exemplo, ter uma vida financeira muito próspera logo. E não é o momento, o Senhor não viu capacidade no momento, mas ela vai, faz, insiste e acaba até mesmo perdendo, né, falindo, entrando na falência, entrando também em relacionamentos por pressa, por querer fazer o que ela quer, não aceitar o que Deus tem para a vida dela, porque às vezes o Senhor tem algum propósito para a vida dela e ela não quer, e dela vai, insiste e acaba sofrendo. E assim como tem aqueles que ainda não conhecem a presença do Senhor, mas eles acabam fazendo por falta de entendimento, de conhecimento. Mas nós que conhecemos a verdade, a presença do Senhor, nós temos que esperar para plantar alegria na nossa vida financeira, na nossa vida familiar, plantar em todas as nossas áreas. Nós temos que ver a hora do Senhor, esperar no Senhor. Mas às vezes o Senhor também fala, né, no tempo da colheita, que está na hora de colher os frutos, né, do que se plantou. Mas só que a pessoa espera um pouco. Vamos esperar um pouco mais para ver se o fruto fica mais belo, mais forte, mais bonito, em todos os sentidos, né? Vamos esperar para amanhã nós abrirmos um comércio, vamos orar para amanhã nós termos uns filhos, vamos orar para amanhã nós termos tal coisa. E esse amanhã pode passar do tempo do Senhor.
E ele pode até nos permitir que nós recebemos depois de passado o tempo, mas só que não vai ser do jeito que ele já determinou, porque às vezes nós estamos brigando com o próprio Deus, que não quer o que ele tem, não quer na hora que ele quer nos dar, é na hora nossa. E a nossa teimosia, às vezes, faz nós perdermos grandes oportunidades. Então temos que estar atento no tempo, para não deixar o tempo morrer na nossa vida, porque o relógio do Senhor é diferente do nosso. E o nosso relógio ele corre muito rápido, então nós temos que ficar atento à voz do Senhor, à hora do Senhor, para que nós, na hora de colher, não venhamos perder o melhor fruto por causa da teimosia. Em todos os sentidos das nossas vidas, que nós venhamos pedir sabedoria para ouvir o tempo de nós colhermos, porque se passarmos ou se colhermos adiantado, não vai ser do jeito que Deus nos mandou. E aqueles que estão na presença de Deus, aqueles que sabem o que Deus já deu, ou está dando, ou vai dar de presente, o Senhor já fala, o Senhor testifica, o Senhor avisa, então não deixe passar a oportunidade que o Senhor está dando, porque às vezes, por colher adiantado, colhemos o fruto muito verde e não presta, temos que jogar fora. E se passarmos do tempo, às vezes o fruto apodrece na árvore ou embaixo da terra, né? E acabamos não recebendo o fruto que era para nós saborear, para nós nos alegrar com esse fruto. Então, que nós tenhamos a sabedoria de ouvir a voz de Deus, porque às vezes ele já nos deu a bênção, às vezes ele já colocou tudo no lugar e nós estamos pedindo mais um sinal, mais uma resposta, mais uma decisão, mais uma opinião de A ou de B, e as opiniões muitas vezes acabam deixando nossos frutos morrer, ou secar no pé, ou secar na raiz, né? Então temos que rever sobre isso, para que nós não venhamos perder o fruto de Deus na nossa vida, como eu falei, em todos os sentidos, na saúde, na família, no trabalho, em todas as áreas, que nós possamos estar atento ao chamar do Senhor. O tempo de rir, às vezes nós rimos, né, de nervoso, às vezes nós rimos por teimosia, né, por nós termos teimado com o chamado do Senhor e acabarmos perdendo a oportunidade que o Senhor nos deu. E outros é o tempo de sorrir porque obedeceu ao Senhor, porque seguiu as ordens do Senhor, e valeu a pena, né, valeu a pena esperar o tempo do Senhor e valeu a pena ouvir a hora do Senhor, não deixar passar e não colher adiantado. Então o Senhor fala que a espera no tempo do Senhor, ouvir a voz do Senhor, nos faz sorrir com muita alegria, com muita lágrima. Então, que nós ficamos atentos no tempo de sorrir, né, sobre a nossa vida. O tempo de amar. Às vezes nós estamos tão aflitos por amar alguém, né, parente, amigo, relacionamentos, nós queremos amar e acabamos amando no nosso tempo, na nossa hora, pessoas erradas, e às vezes nós amamos sozinhos. Então o Senhor nos diz para nós que há o tempo dele, para nós ficarmos na dispensação, porque às vezes nós amamos coisas, pessoas, atitudes erradas, que não estão na vontade de Deus. Então o Senhor nos diz para que nós ficamos atentos, porque às vezes nós amamos demais alguém, e esse alguém ama outro alguém. Então não é da vontade do Senhor, não é da direção do Senhor. Então que nós estejamos atentos para que nós não venhamos perder o nosso tempo, né? Outros que estão em relacionamento já, né? Já são casados, já têm uma família, mas o homem ou a mulher, ele ama sozinho, ela ama sozinha, a outra parte não contribui, não retribui ao carinho, porque acha que não faz mais do que a obrigação da pessoa estar ali, o chefe de família, trazer o alimento para casa, a mulher lavar, passar, enfim, cada um achar que a pessoa não faz mais do que a obrigação. E não é assim, é um agradecimento mútuo, né? Tanto da esposa quanto do esposo, reconhecer o esforço de cada um, por a dona de casa estar cuidando da casa, o esposo está trabalhando para trazer o alimento, a atenção, o carinho, enfim, que não é só o dinheiro, não é só o relacionamento no dinheiro, né, mas sim nas atitudes também, nos sentimentos, demonstrar sentimentos, trazendo presentes, né, por mais simples que seja uma flor lá do jardim, enfim, demonstrar o carinho e a atenção, porque quando vai se deixando os detalhes pequenos passar, o amor ele acaba esfriando. Então o Senhor fala para sempre manter a chama, né, do casamento, da união viva, porque esfriando. Então o Senhor fala para sempre manter a chama, né, do casamento, da união viva, porque ele se agrada, né, da união, da família. O tempo de odiar é às vezes quando nós odiamos uma pessoa porque simplesmente fulano falou mal daquela pessoa e automaticamente nós decidimos que nós odiamos ela, nós não queremos falar com ela, e às vezes a pessoa nunca nos fez mal e é uma pessoa super maravilhosa. Então nós temos que prestarmos muito atenção em dizer eu não gosto, eu odeio. Temos que orar e buscar ao Senhor para ver se realmente aquela pessoa merece, né, o nosso desprezo, alguma coisa, mas o Senhor não deixou o ódio, não nos deixou para odiar ninguém. O Senhor Jesus foi um grande exemplo na cruz, né, que mesmo estando ali sendo humilhado, sendo crucificado, ele ofereceu perdão. Os ladrões que estavam com eles, um aceitou, né, reconhecer que ele era o Cristo, o outro não aceitou. Então há de nós mesmos a decisão de aceitarmos amar e aceitarmos a odiar.
Então, que nós possamos ouvir a palavra que hoje mesmo ao paraíso comigo estarás, ou seja, que Deus nos perdoe e nós possamos perdoar aqueles que nos ofendem, nos maltrata, porque o perdão não é somente para a pessoa que recebe, mas também para nós que entregamos o perdão, porque vale muito para a nossa salvação. E o tempo de construir, né? Construir, nós costumamos construir os nossos sonhos, os nossos projetos, mas muitas vezes, muitas pessoas não perguntam para Deus se Ele está naquele projeto, se Ele está naquele sonho, se é da vontade dele, e às vezes acabamos nos frustrando e acabamos nos decepcionando, não porque seja a vontade de Deus, mas porque nós não procuramos saber se era o tempo de Deus para a nossa vida sobre o assunto. E é o tempo de curar, né? Esse tempo é quando nós nos colocamos na presença do Senhor, pedindo para que Ele venha nos curar. Cura interior, curas de traumas, curas de abusos, curas de agressões, curas de palavras que nos machucaram. Curar a nossa alma, que nós podemos pedir para o Senhor nos curar, porque Ele cura, mas se nós não querermos ser curados, o Senhor não pode nos curar. Então o Senhor fala para nós abrirmos o nosso coração para que Ele venha nos curar, tirar qualquer sentimento, qualquer ferida, qualquer coisas que nos vêm fazer se afastar da presença do Senhor e do projeto do Senhor, né? Porque às vezes Ele tem um projeto na nossa vida, mas devido a mágoas, devido a feridas, devido ao medo de acontecer tudo que já aconteceu no passado, por exemplo, em relacionamentos, em amizades, o Senhor fala que muitas pessoas perdem a oportunidade de recomeçar na presença dEle. E é o tempo de lançar fora, né? Lançar fora as mágoas, sentimentos, algo que nos falaram, que nos decepcionaram, coisas, objetos, enfim, tem coisas às vezes que temos no nosso lar que Deus não quer que nós ficamos com aquele negócio para não gerar tipo uma idolatria, algo que o Senhor não se agrada, e tem pessoas que elas se apegam tanto em objeto, em roupa, em pessoas, que acaba sendo uma idolatria. Então o Senhor fala que há tempo para jogar determinadas coisas, lançar fora da nossa vida, né? Lançar fora tudo que nos afasta da presença do Senhor, da cura interior que o Senhor tem para nossa vida. E resumindo, sobre essa palavra que o Senhor diz que tudo tem o tempo determinado dele, ele tem um tempo para todas as coisas. Mas se nós anteciparmos, ou negarmos, ou não aceitar o que ele nos deu, o que ele colocou nas nossas mãos, então ele nos deixa, porque também ele nos deixou a escolha de escolher, né? Então, às vezes, a nossa escolha no futuro pode ser muito cara. Nós podemos pagar um preço muito alto de perder uma bênção que o Senhor nos deu, material, familiar, em qualquer área. Às vezes, Deus nos deu uma bênção, mas nós nos recusamos de aceitar, esperando a bênção do Senhor. Só que a bênção do Senhor já chegou, e muitas vezes as pessoas ficam esperando a bênção do Senhor chegar, sendo que está ali bem na frente dos seus olhos, mas nós deixamos passar isso. Como a história do barco, né, que o homem estava lá na ilha, passou várias tentativas para socorrê-lo, e ele negou todas, esperando algo extraordinário acontecer, e depois foi reclamar com Deus, né, por que Deus não foi salvar ele. Mas Deus tinha enviado várias oportunidades para que ele saísse daquela ilha, mas ele depois foi reclamar com Deus, né, por que Deus não foi salvar ele. Mas Deus tinha enviado várias oportunidades para que ele saísse daquela ilha, mas ele ficou esperando coisas maravilhosas acontecer, e acabou esperando, e o tempo passou, e ali ele acabou morrendo, né, na historinha, e foi onde ele questionou Deus por ter morrido sem um socorro, mas o Senhor teve o socorro. Às vezes nós esperamos umas coisas, né, maravilhosas, uma casa linda, uma família, um esposo, uma esposa linda, maravilhosa, às vezes esperamos um carro do ano, às vezes nós esperamos coisas que o Senhor já nos deu e nós deixamos passar. Então que não seja no nosso olhar clínico, mas que seja no olhar de Deus, tudo que Ele nos dá, que nós possamos receber com amor, porque esse é o obedecer a Cristo. Espero que Deus tenha falado com vocês também, assim como falou comigo, sobre o tempo, né? Porque o nosso tempo está cada dia mais correndo, passando muito rápido, e muitas coisas acontecem e nós arrependemos depois de termos deixado passar ou termos